Seja bem-vindo ao Direito em Fala, o podcast feito sob medida, para você que está no trânsito, arrumando a casa ou precisa daquela força antes da prova. Aqui, o direito é direto ao ponto, prático e fácil de entender. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada, hoje mergulhando no direito penal militar. A ideia é destrinchar aqueles detalhes cruciais para a prova, sabe? Classificação, aplicação da lei, competência, vamos pegar os bizus mesmo. Exatamente, porque não basta só ler o artigo, né? Tem que entender como a banca cobra, as doutrinas que aparecem, tipo as pegadinhas. É aí que a gente foca. Perfeito. Então, vamos começar pela base, a classificação. Crimes propriamente militares e impropriamente militares. Os propriamente, são aqueles exclusivos do Código Penal Militar, do CPM. A regra é que só militar da ativa comete, tipo deserção, artigo 187, ou motim lá no 149. Pois é, mas aí já tem um ponto, assim, super importante para a prova. A insubmissão, artigo 183 do CPM. Ele é propriamente militar, só que quem comete é o civil. Ah, essa é clássica, né? É, a chave é que o crime só acontece depois da incorporação. Aí o civil já está, digamos, vinculado àquela condição militar para fins penais, entende? A doutrina clássica do Jorge Alberto Romero, que bancas como o Sebrasp gostam muito, explica bem isso. Entendi. Então a insubmissão é aquela exceção que vira questão de proma direto. E os impropriamente militares? Esses são mais, digamos, comuns, no sentido de terem previsão tanto no CPM quanto no Código Penal normal. Podem ser cometidos por militares ou por civis, dependendo da situação. Pensa no homicídio, artigo 205 do CPM, ou no furto, artigo 240. Ok, então dica rápida para o pessoal. Propriamente, via de regra, só tem no CPM. Impropriamente, tem um primo na lei comum. E o pulo do gato. Insubmissão, civil cometendo crime propriamente militar. Fica ligado nisso. Isso. Basicamente, a diferença está na exclusividade do tipo penal no CPM e em quem pode cometer. E a insubmissão é o detalhe-chave mesmo. Beleza. Seguindo então, artigo 9º do CPM. Esse artigo é fundamental, né? Para definir o crime militar em tempo de paz. É ele que faz a tal da tipicidade indireta. Correto. Ele que pega um crime comum e, dependendo das circunstâncias, transforma em crime militar. O inciso 1º, por exemplo, fala dos crimes que já são militares por natureza, ou porque só existem no CPM, ou porque tem uma definição diferente da lei comum. E o inciso 2º? Esse sempre gera mais dúvida, né? As alíneas ali. Sim, as alíneas do inciso 2º são vitais, tem que saber. Destaco duas. A alínea A, que é muito cobrada, crime de militar da ativa contra outro militar da ativa. Não importa onde. Ah, essa é batata em prova. Militar da ativa contra militar da ativa. Exato. E a linha C também é importante. Militar em serviço ou mesmo que não esteja em serviço, mas agindo por causa da função. Tem até aquele mnemônico, né? Eu acho que pirata para ajudar a lembrar as situações do inciso 2º. Mas o foco total tem que ser na linha A, essa de militar contra militar. É por aí. Resumindo, o artigo 9º, ele diz quando um crime comum vira militar. O inciso 1 foca na natureza do crime, já o inciso 2 olha para as circunstâncias. Quem fez, contra quem, onde estava, o que estava fazendo. Dominar essas alíneas do 2 é, assim, indispensável. Certo. Mudando um pouco de assunto. Como a lei penal militar se aplica no tempo e no espaço? Quais são os princípios e teorias que a gente precisa ter na ponta da língua? Olha, os pontos-chave são, primeiro, a legalidade, lá no artigo 1º. Não tem crime sem lei que o defina antes. Segundo, a retroatividade da lei mais benigna, artigo 2º. Se a lei nova ajuda o réu, ela volta para alcançar o fato. Depois, o tempo do crime, artigo 5º. Aqui a regra é a teoria da atividade. O crime se considera praticado no momento da ação ou da omissão, não importa quando vem o resultado. Entendi. Momento da conduta. Isso, mas atenção. Tem a exceção da súmula 711 do STF, do Supremo,
para os crimes permanentes. Nesse, se o crime continua acontecendo quando uma lei nova mais grave entra em vigor, essa lei mais grave pode ser aplicada. Importante esse detalhe da súmula 711. E o lugar do crime, que às vezes complica. Artigo 6º. O artigo 6º usa a teoria mista, ou da ubiquidade. Funciona assim. Se o crime é comissivo, ou seja, envolve uma ação, um fazer, considera-se praticado tanto no lugar da ação quanto no lugar onde aconteceu o resultado. Qualquer um dos dois serve. Exato. Agora, se o crime for omissivo, de deixar de fazer algo, aí a teoria é a da atividade. O lugar do crime é onde a ação deveria ter sido realizada. Então o bizu para o artigo 6º é crime de ação comissivo, vale onde agiu ou onde deu resultado, ubiquidade. Crime de omissão, onde deveria ter agido, atividade. Parece simples, mas confunde na hora da prova. É isso. Para resumir essa parte, saber as teorias do tempo, atividade e do lugar, mista, ubiquidade, e lembrar da retroatividade benigna é o feijão com arroz que garante pontos. Chegamos num ponto quente. Competência. Justiça militar ou tribunal do júri. Especialmente depois daquela mudança da Lei 13.491, de 2017. Como ficou? Essa lei mexeu bastante. A regra geral está no artigo 9º, parágrafo 1º. Se o militar, em tempo de paz, comete um crime doloso contra a vida de um civil, a regra é ir para o tribunal do júri na justiça comum. Certo, essa é a regra geral. Mas tem exceções, né? Isso aqui não é para todo mundo. Justamente. As exceções estão no parágrafo 2º do artigo 9º. Elas mantêm a competência na Justiça Militar da União, mesmo sendo crime doloso contra a vida de civil. Só que, e esse é o ponto crucial, essas exceções valem apenas para militares das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Só para os federais, então. Isso, e em situações bem específicas, como o GLO, garantia da lei e da ordem, ou na segurança de instalações militares, por exemplo. E para o pessoal das polícias militares e bombeiros militares, os estaduais, muda alguma coisa? Para eles não tem exceção. A regra da Constituição, artigo 125, parágrafo 4º, é clara. Militar estadual que comete crime doloso contra a vida de civil é julgado sempre pelo tribunal do júri, na justiça comum. Então, bizu de ouro aqui. A primeira coisa a ver na questão é se o militar é federal, Forças Armadas, ou estadual, PMBM. Se for estadual contra civil, em crime doloso contra a vida, nem pensa, é júri. As exceções do parágrafo 2º são só para os federais. Não dá para errar isso. E só para complementar, vale lembrar da mini-reforma de 2023, a Lei 14.688. Teve um veto importante ao parágrafo 3º do artigo 9º. Na prática, isso manteve na Justiça Militar crimes como violência doméstica ou sexual, por exemplo, se forem cometidos por militar em serviço ou em local sob administração militar, mesmo que a vítima seja civil. Entendido. Bom, então temos uma boa passada, né? Vimos a classificação, propriamente e impropriamente, com o detalhe da insubmissão, falamos do artigo 9º e a tipificação indireta, cobrimos a aplicação da lei no tempo e espaço, com as teorias da atividade e mista, e fechamos com a competência, essa divisão júri versus justiça militar, e a diferença-chave entre militares federais e estaduais. Exato. E acho que fica uma reflexão, né? Com tanta mudança na lei e às vezes com o STF pensando de um jeito e o Superior Tribunal Militar, o STM, de outro, como fica a busca pela segurança jurídica? Tanto para quem estuda para concurso quanto para quem aplica o direito penal militar no dia a dia. É algo para se pensar. É uma ótima provocação final mesmo. Esperamos que essa análise detalhada ajude nos estudos e na compreensão desses pontos tão cobrados. Muito obrigado e até a próxima. E aí, curtiu o episódio? Então, se de alguma forma conseguimos te ajudar com esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo aqui no YouTube, seguir a gente no Spotify e também lá no Instagram. É @DireitoEmFalaCanal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo para você. Bons estudos! E se estiver procurando algum assunto específico, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente lê. Até o próximo episódio.